negras, além de você, estão no seu ambiente de trabalho? Hoje, nenhuma. Nenhuma. Nem na frente, nem por trás das câmeras. Ser mulher negra no jornalismo em Pernambuco é um desafio, porque a gente não se sente representada, infelizmente, nos veículos de comunicação, e a impressão que a gente tem que sempre a gente ocupa espaços e posições sempre de coadjuvantes, nunca de protagonistas, né? Há uma resistência muito grande do mercado e dos gestores de modo geral em apostar em novos talentos, sobretudo de mulheres negras, e infelizmente é muito difícil, É dar continuidade a toda uma luta da minha ancestralidade, sabe? Por exemplo, na minha vida escolar eu era a única negra em sala de aula. Hoje eu sou a única negra no meu ambiente de trabalho. Então é um exemplo claro do racismo estrutural que nega acesso a todos os espaços para o negro. Eu não sei como é ser jornalista negra em outros lugares, né? A gente só sabe do que a gente escuta falar. Mas ser jornalista negra aqui em Pernambuco é batalhar por um espaço, por um lugar, batalhar por ser tratada com igualdade. Não tinha uma pessoa assim para me inspirar, sabe? E falar assim, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual Beltrana. Não. Na época, quando eu fui fazer faculdade, existiam duas jornalistas negras que trabalhavam em televisão. E eu, de imediato, já tinha decidido que eu queria fazer televisão. Rádio era uma escola legal, mas, assim, não tinha o fim, não me identificava. Bem, esse aqui é um dos lugares mais típicos do Egito. 2005, pelo menos aparentemente, foi um ano de mudanças para o Roberto. Então, era Glória Maria, na Rede Globo, e Dulcinea Novaes, que era da TV Paraná. A natureza esculpiu há milhões de anos, é hoje refúgio dos andorinhões. Então, eram essas duas mulheres negras que existiam. Eu me inspirei na jornalista Eliana Victório. Resultado, a enxurrada levou tudo o que foi gasto e eles voltaram a viver o drama para sair e chegar em casa. Eu trabalhava na TV Jornal Caruaru, ela trabalhava na TV Jornal Recife, também já tinha passagem pela TV Globo. Ela tem uma postura que passa muito respeito. E eu queria ser aquela jornalista que se destacava, que ganhava prêmios. O jornalismo entrou na minha vida, eu ainda era criança, tinha 10 anos de idade. E justamente por não ter referências de mulheres negras, eu não tinha essa coisa do empoderamento. Eu não me reconhecia como negra, eu não gostava de ser negra, porque eu não tinha referência. Para mim, ser negra era ruim, como criança. Isso, claro, pensando como criança. Até que, por volta dos meus 10, 11, 12 anos, eu, pela TV, vi uma mulher negra empoderada, chamada Graça Araújo. Eu tenho a impressão que sempre fica na fantasia da criança pobre a vontade de ser médico. Porque, não sei, por alguma razão eu também achava que eu iria ser médica. E mesmo quando eu já era adolescente, eu continuava acreditando que eu iria ser médica. E a ideia era que a medicina eu iria ajudar a curar as pessoas, né, fazer as cirurgias, os curativos. E o tempo foi passando e eu comecei a trabalhar muito cedo na vida, aos 14 anos de idade, já numa fábrica. E você estudava, melhorava, e foi para banco, seguradora. E um belo dia eu fui contratada para ser secretária de um diretor de redação de uma revista técnica. Era uma indústria da construção, eu acho, a revista. Lá em São Paulo ainda. Então, a partir daí, eu comecei a tomar contato com a redação, o jornalismo, e eu fui percebendo que, se bem feito esse ofício, eu iria conseguir curar mais feridas, fazer mais curativos, fazer outras cirurgias, que talvez fossem muito mais relevantes do que essa que tanta gente sabe fazer,
basta fazer o curso de medicina. Então, a partir daí, quando eu entendi o significado da profissão, eu disse, não, eu vou fazer isso. E aí escolhi fazer jornalismo. E aí foi quando eu olhei e no momento eu disse, caramba, é possível ser negra e ocupar um lugar de destaque e ser empoderada e ser como Graça sempre foi, né? Então eu queria ser como ela, eu queria ser igual e queria aprender com ela. Então o jornalismo entrou na minha vida por meio de Graça Araújo na TV. Eu acho que quando a gente é negro, a gente já nasce se cobrando muito. Então, às vezes, não vem nem a crítica não vem nem de fora. Talvez não seja nem preciso sofrer racismo para você já querer se destacar ali. Porque você pensa sempre que você é inferior ao outro, né? Então, você tem que dar o melhor, você tem que ser melhor. Eu acho que isso vai, não só como jornalista, mas eu tenho certeza que isso é o que o negro enfrenta em qualquer profissão. Ser mulher no Brasil, todo mundo já sabe que não é fácil. Quando a gente ocupa determinados espaços, é sempre porque alguém nos colocou ou porque, enfim, né? Nunca é porque você é competente o suficiente. E sendo negra, então, acho que a cobrança e a revolta das pessoas, e a gente sente isso, é muito claro, é do tipo, como fulana está ali? As pessoas não aceitam que você ocupe lugar de destaque, que você esteja em locais que a sociedade, de modo geral, eu digo isso, elas não aceitam que nós, mulheres negras, a gente esteja em lugares de destaque. É como se a gente não merecesse estar ali, sabe? Preconceito, ele sempre vai existir. E às vezes, eu, você, todos nós temos um preconceito. É a pessoa deficiente, é o gordo, é o alto, é o baixo. A gente faz piada, a gente dá risadinha, a gente faz comentário, né? Nós temos uma natureza muito perversa. Mas, enquanto jornalistas, né, enquanto formadores de opinião, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, você tem que buscar ter um equilíbrio para você não perder, né, a sua característica, você manter, né, a sua integridade, do que você pensa, das coisas como você olha, você vê, e você trabalhar de acordo com o que aquela empresa propõe. Qualquer outra mulher pode e deve, mas a gente não merece. A gente não fica bem, não cai bem aos olhos, sabe, das pessoas. Incomoda. E a gente sofre muito com a questão do racismo não escancarado. Que pelo menos isso, em ambiente de trabalho, nunca sofri. Mas há um racismo muito, muito forte, muito escondido, ele é abafado, mas é bem pesado. É complicado isso, porque muitas vezes a gente tem um discurso de que é mais difícil para uma jornalista negra conquistar um espaço. Quando a gente tem esse discurso, a gente é tratada como alguém que pratica um certo vitimismo. E não é isso, né? Ainda é difícil, a gente sofre um racismo velado. Não é tanto um racismo, aquele racismo escancarado, mas um racismo velado todos os dias, né? Aquele racismo que é um olhar diferente, aquela analisada no seu cabelo, se está legal, não ficou bem assim. Mas, na realidade, você tem que ser você. Né? Você tem que, e o que eu aconselho, e o que eu falo, principalmente para vocês que estão saindo de uma faculdade, muitas vezes, na época em que eu estudei, a faculdade estava muito distante da realidade, da sociedade. Né? Hoje, com os recursos que se tem, às vezes, dentro da faculdade, você está fazendo um jornalismo, um jornal do dia a dia, um noticiário, como se faz na vida real. Mas o que você tem que ter em mente, o que é importante para você cavar o seu espaço, porque espaço tem para todo mundo. Você tem que ser diferente. Não é a cor da sua pele, não é o jeito que você é.
mas é o que você tem aqui. É você ter um bom texto, é você estar informado, é você saber escrever, é você ter informação, agora informação séria. Eu acho que quando você é um profissional, que você reúne principalmente essas características, de saber escrever, estar informado, entender, né? Você já conquista, você já ganha vários passos à frente de quem simplesmente está chegando. Então, é assim, vamos sempre sofrer, seja racismo, seja qualquer outro preconceito. Mas a gente tem que levantar a cabeça, ir em frente e mostrar. Eu digo assim, olha, para várias pessoas, essa cor aqui, ó, bronzeada, é linda. Quem não tem, fica torcendo por um dia de sol para poder ir para a praia, para ficar, ó, essa cor maravilhosa. Então, gente, acho assim, erguer a cabeça e vamos em frente.